Graça e paz, povo de Deus. Estamos dando início a mais uma palavrinha. Fique comigo aqui por mais alguns minutos e você vai ser fortemente edificado pela palavra de Deus. Pequei, e agora? O que fazer? Não sou digno de estar na presença do Senhor. Deus não me quer mais. Muitas vezes nós temos alguns pensamentos meio que nos colocam para baixo quando nós erramos, quando nós falhamos, que é aquela autocondenação. Nós não nos sentimos mais dignos de estar na presença do Senhor. E muitos até pensam, se é para eu estar na igreja, se é para eu estar na igreja pecando, é melhor eu estar no mundo, porque Deus ele não merece isso. E isso é um pensamento completamente errado, um pensamento diabólico, no qual Satanás quer que os filhos de Deus pensem e se entreguem os seus pontos e voltem para as práticas erradas, mundanas. Deus ele nunca que teve o pensamento de nos condenar. Na Bíblia fala em João 3 que Jesus, ele veio aqui ao mundo não para julgar, não para condenar, mas para salvar. Na Bíblia também fala no decorrer desses versículos que aquele que crê, ele será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então quem é que está hoje na posição de juiz, de condenar ou não a nossa vida? Somos nós mesmos. Jesus, ele veio nos prover escapes para nos trazer a viver a realidade da vida que Deus quer que nós vivamos. O pecado em si, a tentação, ela é um problema muito antigo. Desde o início de tudo veio tentação. A gente vê lá Eva sendo tentada pela serpente para comer aquele fruto espiritual que daria conhecimento, segundo a serpente, do bem e do mal para a mulher. E aquilo, a gente vê no decorrer dessa passagem bíblica, a gente vê que ela esteve muito tempo próximo à árvore, no qual ela viu que a árvore era agradável para dar entendimento, era deliciosa assim para ela tomar e comer. E isso aconteceu com que ela ficou muito tempo próximo à tentação, e a tentação sendo consumada deu origem ao pecado. E a gente vê daí então o homem vivendo sempre altos e baixos na sua vida com Deus. Mas Deus, ele sempre, antes de tudo, ele proveu o escape para o homem. Em Apocalipse fala que antes de tudo ser criado, o Cordeiro, ele já foi morto. Amém? Então, antes de tudo ser dado a origem, Jesus, Deus, ele já proveu o escape. O Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Ou seja, Deus, ele não perdeu o controle de nada. E logo após isso, o homem e a mulher, após eles terem pecado, eles coseram folhas de figueira e fizeram uma roupa para si. Quando a Bíblia fala de roupa, a gente vê isso simbolizando a santificação. O homem quis prover uma certa santificação para a sua vida através de roupas de figueira. Mas Deus, ele olhou assim, não, eu não quero que você mesmo promova uma santificação para você. E logo após a gente vê o primeiro sacrifício. Deus, ele proveu um cordeiro, em que simbolizava ali o Senhor Jesus, no qual logo após a morte daquele cordeiro, aquele sacrifício, aquela pele daquele cordeiro foi sim uma roupa para o homem e uma roupa para a mulher, no qual simbolizava uma santificação vinda de Deus e não a santificação vinda deles mesmos. Então a gente vê, logo após o homem em si vivendo essa vida, Jesus ele veio à terra, Jesus ele morreu, ele ressuscitou, ele trouxe perdão e não condenação, ele não condena a gente. Na Bíblia fala, em 1 Coríntios 10, que o homem não é tentado além do que ele pode suportar. Deus ele proveu um escape para mim e para você. Aí na Bíblia fala que Deus ele é fiel, que não vai deixar a gente ser tentado além do que nós possamos suportar. E se a gente cair, se a gente falhar, na Bíblia também fala em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que Deus também é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha lá, a gente vê nessas duas passagens, duas características da fidelidade de Deus. Ele não vai deixar vir algo a mais do que a gente possa suportar. E também, ele não vai deixar, se a gente cair no caso, ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso não quer dizer que a graça que ele concede para mim e a sua vida é uma graça para a gente estar pecando constantemente, não. Quero abrir a Bíblia aqui e ler com você uma passagem muito interessante. Uma passagem que se localiza aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus 4, versículo de número 15 e 16 diz:
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui fala sobre Jesus, o sumo sacerdote. Ele foi tentado em tudo. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas nele não houve nenhum sequer pecado. E na Bíblia fala que ele se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe, ele passou por tudo isso, ele sabe o meu e o seu problema, a minha e a sua tentação. E ele compadece de cada uma das nossas fraquezas. E em tempo oportuno, ele nos concede escape, auxílio para nos livrar de cada tentação. Então, siga o exemplo que está na palavra de Deus, na oração do Pai Nosso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, se não falha a memória, a Bíblia fala que é para a gente orar pedindo a Deus que não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. O Senhor Deus, ele vai nos ajudar a nós nos fortalecermos e dizermos não a cada tentação imposta pelos nossos impulsos carnais e pelo diabo. Mas compete a mim e a você decidir vencer. Hoje, decida vencer, decida dizer não ao pecado e decida, assim, se agarrar com a graça do Senhor, com a força que faz com que eu e você triunfe sobre toda tentação e fraqueza. Não, a graça de Deus é algo muito incrível. Não é para deixar a gente pecar dia após dia, pedindo perdão e se arrependendo. Não, a graça não quer dizer isso. A graça é o favor que nos faz vencer. É a força que a gente não tem, que a gente atrai do Pai e nos faz triunfar sobre toda tentação e todo pecado. Amém? Fique na paz e seja abençoado e vamos a cada dia nos apaixonar por Jesus. Amém?